CBN e o seu trabalho, com Ana Paula Talceda. Olá, Ana Paula, bom dia. Olá, Fernanda, bom dia a você e aos ouvintes. Ana Paula, nos explica uma coisa, o que é, na prática, de fato, a gente respeitar a boa-fé contratual, hein? Assim, na prática, a gente tentar traduzir isso na prática, antes exige que a gente lembre sempre de uma coisa. A boa-fé consiste no fato de que as partes, ou as pessoas, quando contratam os serviços umas das outras, no caso do contrato de emprego, quando elas fazem isso, se elas não tiverem boa-fé no trato, no exercício de seus deveres e no respeito aos direitos da outra, esse contrato não vai vingar. Esse contrato não vai subsistir. Ao invés de ela se tornar aquilo que o pessoal da administração tanto gosta de falar, né? Parceiras, elas se tornam, na verdade, concorrentes, litigantes. Então, para um contrato subsistir no tempo, é preciso que as partes tenham boa fé uma com a outra. No caso do contrato de emprego, então, Fernanda, isso é mais visível ainda, porque ambas as partes do contrato de emprego precisam um do outro. No caso, o empregado precisa do contrato de emprego para poder receber o seu salário por via do trabalho. E o empregador precisa do empregado para explorar a sua atividade econômica. Então é a noção de que nossa vida é muito melhor se a gente estiver juntos. E por isso a gente tem que tentar fazer com que essa relação se dê pautada na boa-fé. Agora, isso acaba sendo muito subjetivo quando a gente só pensa na definição científica do princípio da boa-fé, que norteia todos os contratos, não é só o contrato de emprego. E aí teve um ouvinte que me mandou, uma pessoa que me mandou pela internet, né, uma pergunta dizendo, mas me dê exemplos sobre como aconteceria esse princípio da boa-fé, né, no dia a dia. A gente pode dividir em 3 formas: no dever de proteção, no dever de informação e no dever de cooperação, que tanto o empregado quanto o empregador têm um com o outro. Quer ver? O dever de proteção, ele significa mais ou menos que cada uma das partes, empregado e empregador, deve prevenir os danos em relação ao outro. Assim, vamos dar um exemplo. No supermercado, é dever do supermercado tomar os cuidados necessários para o cliente não levar uma queda no piso molhado. Qual é o reflexo disso no contrato de emprego? Esse dever de proteção, que a gente acabou de falar, ele se concretiza na prática quando há o fornecimento pelo empregador de um ambiente de trabalho saudável em que seja preservada a saúde física e psíquica do trabalhador. Ou seja, o dever de proteção se estende não à relação do empregador, nesse caso que eu estou falando, somente com o cliente, mas também com o seu empregado. Ana Paula, e a boa-fé nessa relação? Você viu aqui que a gente tem 2 relações, a relação do dono da empresa com aquele que consome os seus produtos ou serviços e também do empregador com o empregado. Sim. Todas as relações são pautadas pela necessidade dessa boa-fé. No caso, o dever de proteção também, em todos os contratos. Dever de informação. Ana Paula, como é que isso acontece na prática? As partes têm que dar uma à outra as informações que se façam necessárias para o correto cumprimento das prestações, para o melhor aproveitamento do serviço que elas pactuaram. Tá bom. Então me diz uma coisa, um exemplo. O empregador, ele tem um empregado advogado. Aí uma gestante entra com ação na justiça dizendo para o empregador que ele não poderia ter mandado ela embora porque ela estava grávida. Onde que estaria esse dever de informação? Na obrigação daquele empregador que contratou um empregado de dar todas as informações ao advogado empregado para que ele possa bem fazer a sua defesa. E a gente ainda teria um outro, que seria um corolário do princípio da boa-fé, que seria o dever de cooperação, porque cada um dos contratantes, eles têm a obrigação de envidar esforços para permitir que o outro obtenha o máximo de proveito na utilidade do contrato. Então, por exemplo, o de prestar assistência técnica ao produto vendido e garantir a reposição de peças, né? Toda hora eu fico lembrando do Gustavo. Mas esse dever atinge isso num contrato? Atinge. Qual é o reflexo dele no contrato de emprego? O dever de cooperação no contrato de emprego, por exemplo, ele é obedecido quando há o fornecimento pela empresa do material adequado ao trabalhador, ou quando há a abstenção pelo patrão em prestar informações negativas que possam inviabilizar a obtenção de novo emprego pelo empregado. E no caso do empregado, quando o dever de cooperação que impõe imediata comunicação ao empregador de algum problema, ele atende, avisa e fala, está tendo um problema aqui. Então, na verdade, o que a gente nota é que, mesmo rapidamente falando, isso que demoraria 3, 4 programas, o contrato, ele presume pessoas de boa fé, bem intencionadas,
que querem colaborar uma com as outras porque livremente pactuaram e porque sabem que através daquele contrato elas são pessoas mais realizadas. Ok, explicado. Falei muito então. rápido, né? Não, mas explicado, mais claro. Tem que ouvir de novo no site, porque deve estar, assim, uma coisa super apertada. Pode ficar tranquila, Ana Paula. Tá A gente bom? já atendendo aí, então, portanto, a demanda do ouvinte está explicado, portanto, como é que é essa relação da boa-fé, que ela é No contratual. contrato. Exato. Muito obrigada. Ok. Te espero Obrigada aqui na a próxima você. quarta. Um abraço a você, aos ouvintes, Fernanda. Até a próxima quarta. Até a Tchau. próxima.